Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. Essa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são os dons espirituais e ministeriais, bons dispenseiros dos mistérios divinos, e o terceiro, os dons espirituais e o fruto do Espírito, que as pessoas fazem confusão, misturam um com o outro. Então, a multiforme sabedoria de Deus. A palavra multiforme, segundo o dicionário, diz que tem muitas formas, que se manifesta de várias maneiras. Então, a sabedoria de Deus, ela tem muitas formas, ela se manifesta de várias maneiras. O objetivo geral da nossa lição é mostrar o caráter multiforme da sabedoria de Deus. Então, os dons espirituais e ministeriais, primeiro subtópico, são diversos. Na esfera congregacional, tem 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 10, que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Também uma outra lista se encontra em Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Também 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Também ainda 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Também Hebreus capítulo 2, versículo 4, só para concluir essa parte da esfera congregacional, que é a esfera da igreja, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E também temos na esfera ministerial, Efésios capítulo 4, versículos de 7 a 11, que diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ainda na esfera ministerial, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Por cujo motivo me lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nesse caso aqui, Paulo está falando diretamente a Timóteo, está falando para ele despertar o dom que há nele, que ele recebeu pela imposição da mão do próprio Paulo. Então, o segundo subtópico diz que eles são amplos, que os dons espirituais, eles são espirituais e ministeriais, eles são amplos. A palavra amplo significa vasto em extremo, sem restrição, extenso, dilatado, largo. E o terceiro subtópico diz que são dádivas do Pai. Que Pai? O nosso Pai Celeste, Deus. Dádivas é algo que se dá gratuitamente, presente, donativo.
Então, já que são dádivas do Pai, também está dividido, o subtópico é dividido em outros subtópicos, que são dádivas do amor, João 3,16, que você já deve saber de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior dádiva, o maior presente de amor que nós recebemos de Deus foi essa daqui, o próprio Filho de Deus vindo para morrer em nosso lugar. Também João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também a dádiva da filiação divina. Olha que dádiva, olha que presente maravilhoso que nós recebemos. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos que creem no nome do Senhor Jesus recebem o poder de se tornarem filhos de Deus, de terem a dádiva da filiação divina. Também Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a partir do momento que aceitamos a Cristo, nós não somos mais estrangeiros, nós não pertencemos a outro país, nós não somos mais forasteiros, não, nós fazemos parte da família, da cidade celestial, da família de Deus. E também, uma outra dádiva é o ministério da reconciliação, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha, Deus estava em Cristo reconciliando, levando de volta o mundo, ou seja, nós, os homens, as pessoas, não lhes imputando, não colocando neles os seus pecados, ou seja, os nossos pecados. Deus não estava colocando nós, pelo contrário, Ele estava tirando de nós os nossos pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação, que é a palavra de Deus, que é a palavra dele. Também 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Olha o que Paulo diz aqui: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se não é uma nova criatura, se não houve uma transformação na vida da pessoa, com certeza ela ainda não está em Cristo. Parece que está, mas não está. Porque quando estiver realmente, se estiver em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas do passado ficaram para trás. Tudo se fez novo. É por isso que o cristão ele vive uma novidade de vida, vive coisas novas na presença de Deus. Resumo desse tópico diz assim: os dons espirituais e ministeriais são diversos e são amplos, são muitos e são amplos. Segundo tópico, os bons dispenseiros dos mistérios. Bons dispenseiros dos mistérios divinos. A palavra mistérios aqui significa segredo. E dispenseiro, segundo o dicionário, diz que é a pessoa encarregada de uma dispensa, que ele é um distribuidor dos dons da munificência ou generosidade alheia de alguma coisa que não pertence a ele. Então, nós somos dispenseiros, nós cuidamos da dispensa de Deus, não é da nossa, nós cuidamos da dispensa de Deus, da dispensa espiritual de Deus, e nós distribuímos os dons de Deus, nós distribuímos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos essa liberdade de trabalhar para o Senhor, de cuidar da sua dispensa, ou seja, na verdade aqui ele está dizendo que nós somos dispenseiros dos seus mistérios. Qual que é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo revelado. Então nós temos esse poder de distribuir para as pessoas esse mistério. Olha que maravilha, olha que bênção. Então, como que nós temos que fazer isso? Com sobriedade e vigilância. A palavra sobriedade significa temperança, moderação. A palavra sobriedade ela vem de sóbrio, que quer dizer que é o contrário de ébrio. Ébrio é bêbado, sóbrio não. Sóbrio é que é moderado no comer. Isso aqui é uma tradução do dicionário comum, tá bom? Que é moderado no comer, no beber e em geral em todos os apetites sensuais, que não está sob o efeito de uma bebida alcoólica. Isso é sóbrio. Então, com sobriedade, nós temos que fazer a obra de Deus com temperança, com moderação.
Vigilância significa atenção, significa zelo, significa diligência, significa cuidado, significa precaução, significa se cuidar, significa cuidar, prestar bastante atenção, estar atento, estar acordado. Então, nós temos que ser dispenseiros dos mistérios de Deus com sobriedade e com vigilância, com toda essa tradução que nós passamos para vocês aqui, segundo o dicionário. E versículo 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, aí vem as palavrinhas que nós falamos, vigilante e sóbrio. Aí tem mais, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Efésios capítulo 5, versículo 18 também diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então, ele coloca aqui dois extremos. Ele coloca o extremo da embriaguez, de se embriagar com vinho, e ele coloca o extremo do Espírito Santo. Então é uma coisa que não é boa, que produz contenda, que produz briga, e o Espírito é uma coisa que produz fruto do Espírito, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que produz coisas boas na nossa vida. Então ele diz assim: não vos embriagueis com vinhos, não faça isso, mas faça isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então são dois extremos. E nós devemos buscar qual extremo? Nós devemos buscar o extremo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e não cheio de bebedeira, cheio de coisas erradas. Segundo subtópico. Amor e hospitalidade. A palavra hospitalidade é a qualidade, segundo o dicionário também, tá? É qualidade do hospitaleiro. E hospitaleiro é ato ou efeito de hospedar ou receber hóspedes. Também é um modo generoso e afável de receber ou tratar alguém. É aquele que dá hospedagem por bondade ou por caridade, que recebe bem, que é acolhedor. Isso é a característica, a qualidade do hospitaleiro. E onde que está isso? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa interessante. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Então isso é importante. Amor e hospitalidade, duas coisas importantíssimas. 1 de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem que faz isso? Somente através do amor para podermos fazer isso. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então esse é o novo mandamento que o Senhor deu. Ou seja, o fim da lei é o amor, o cumprimento da lei é o amor. Tudo, no final das contas é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor, então nós precisamos amar. Nisto, a continuação, versículo 35, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora, se viver em briga, se viver em contenda, se viver em dissensão, se viver um processando o outro, nós vamos saber que são filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus? Não, ainda vão pensar, as pessoas não vão saber, ninguém vai saber. Porque a própria Bíblia está dizendo aqui: nisto conhecerão que sois meus discípulos, palavras de Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então, se nós amarmos uns aos outros, as pessoas vão conhecer, todos vão conhecer que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro 4:9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, porque tem pessoas que são hospitaleiras, entre aspas, mas aí começam a reclamar, começam a falar mal, então, sem murmuração. A palavra murmuração também é um pecado gravíssimo. Eu não sei se tem pecado como infração de trânsito gravíssimo, grave, médio, leve. Deus não sai por aí medindo pecado desse jeito, mas eu digo assim, a murmuração é muito grave. Por causa da murmuração morreram todos os israelitas no deserto, só sobreviveram 2 pessoas, na verdade 3 pessoas que entraram na terra prometida. Por quê? Por causa de murmuração, por causa de reclamação. Já pensou se nós ficarmos de fora da cidade celestial por causa de murmuração, por causa de reclamação? Então é uma coisa que nós temos que pensar. Então, hospitalidade e amor. Hebreus capítulo 13, versículos 2 e 3. Não vos esqueçais da hospitalidade. Lembre-se dela, viu?
porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então nós temos que lembrar das pessoas que estão em cadeias, das pessoas que estão presas, nós temos que lembrar dos enfermos. O que ele está dizendo aqui? Irmão, seja hospitaleiro, não só para receber, mas para ir lá fazer a visita também. Não é só para receber a visita, mas é também para ir fazer. Visita os presos, visita os enfermos, visita os afastados, visita os filhos de Deus, que irrepreensíveis também. Todas as pessoas precisam, todas as pessoas necessitam. Maltratado, pessoas que são maltratadas, temos que nos colocar no lugar delas, temos que ser empáticos. A palavra empatia significa se colocar no lugar da outra pessoa, se condoer com ela, sentir a dor que ela sente. E terceiro subtópico, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A palavra administrar significa gerenciar negócios próprios ou alheios. Significa também conferir e também significa cooperar. A palavra fidelidade significa fé, significa lealdade, significa verdade, veracidade e exatidão. Então, nós temos que administrar, nós temos que gerenciar, nós temos que cuidar desse negócio que não é nosso, que é a dispensa de Deus. Então, nós temos que fazer isso com fé, com verdade, com exatidão. Olha só que coisa que nós temos na mão aqui, que privilégio que nós temos na mão de poder fazer, mas olha que responsabilidade, era essa palavra que eu estava buscando, que responsabilidade nós temos para poder fazer isso aqui, para poder administrar a dispensa de Deus. 1 de Pedro 4:10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Já pensou se formos maus dispenseiros? Então precisamos ser bons. Se existe o bom, existe o mal. Então tem pessoas que administram bem, tem pessoas que não administram bem. Tem pessoas que administram com fidelidade, mas tem pessoas que não administram com fidelidade. 1 de Pedro 4 e versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo dentro de nós, Cristo em nós. Esse é o mistério de Deus que foi escondido durante todos os séculos. É o que a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. E agora foi revelado. Todas as gerações ele foi oculto, mas agora ele foi revelado. Agora ele habita dentro de nós. A pessoa do Espírito Santo está conosco. Jesus está sentado ao lado do Pai. O Espírito Santo veio e está dentro de nós. Então Cristo, através do seu Espírito, está dentro de nós. Esse é o mistério que nós temos que passar para outras pessoas, que nós temos que ensinar aos demais, para que todos possam recebê-lo e todos possam habitar juntamente no céu. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O resumo diz: os bons dispenseiros dos mistérios divinos devem apresentar sobriedade, vigilância, amor, hospitalidade e fidelidade ao Senhor. Os dons espirituais e o fruto do Espírito, que são coisas diferentes. Primeiro subtópico, a necessidade dos dons espirituais. Apocalipse capítulo 3, versículos de 15 a 20 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu estou lendo a Bíblia aqui, tá? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
Olha só o perigo de ser morno, o perigo de não ser quente nem frio, o perigo de estar no meio do caminho, de não saber para onde você vai, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita. Temos que tomar uma decisão, temos que ser quente ou temos que ser frio. Depois, uma outra hora eu explico essa passagem para vocês, mas nós temos que tomar uma decisão, não temos que ficar no meio do caminho, cocheando em dois pensamentos, tá bom? Hebreus 3:2 diz, sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés foi em sua casa. Então temos que ser fiéis a Deus, da mesma forma que Jesus foi fiel, da mesma forma que Moisés foi fiel, da mesma forma que todos os filhos de Deus foram fiéis. Segundo subtópico, os dons espirituais e o amor cristão. 1 Coríntios 12:31 diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 12 e o capítulo 14, eles falam sobre os dons espirituais. Entre o 12 e o 14 tem o 13. O 13, onde ele entra aqui, portanto procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esse caminho mais excelente que ele fala é o capítulo 13, que fala sobre o amor. O capítulo 13 fala sobre o amor, como é o amor, o que o amor faz, o que o amor não faz, como ele é, como ele não é. Então, ele é muito mais excelente do que todos os dons. Então a necessidade, terceiro subtópico, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquele que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é amor. Aí vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então o fruto do Espírito, na verdade, ele é o amor. Por isso que ele está no singular. Não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito qual que é? O fruto do Espírito é amor. Aí está dividido em 9 gomos. O que é o gozo? O gozo é o amor rindo, é o amor se alegrando. O que é a paz? A paz é o amor descansando. Longanimidade é o amor desprezando as afrontas. Benignidade é o amor fazendo bem ao amigo. Bondade é o amor fazendo bem ao inimigo. Fé é o amor acreditando. Mansidão é o amor esperando. Temperança é o amor se controlando. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal. Esse é só um pedacinho do que fala sobre o amor. Se você também pegar o dicionário e ver a palavra amor, o significado ali é fantástico. São muitas as traduções que falam o significado do amor, mas ninguém consegue dizer, explicar certinho o amor, porque o amor é difícil, o amor não se explica, o amor se vive, o amor se sente. E o resumo desse tópico diz, os dons espirituais são ligados ao amor cristão, que é o fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é o amor e os dons espirituais é uma outra coisa que é recebida pelo Espírito Santo. Os dons espirituais são recebidos pelo Espírito Santo a cada um para poder edificar a igreja e não a si próprio, não é utilizado para si próprio, mas sim para edificar a igreja, para o crescimento espiritual da igreja, tá ok? E o fruto do Espírito ele vai se desenvolvendo dentro de nós à medida que nós vamos vivendo o amor de Cristo na nossa vida, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida espiritual. Então, só para a gente concluir rapidinho aqui, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta pelo Espírito Santo e pelos dons espirituais com a finalidade do crescimento espiritual e edificação da igreja. Então, a multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus, elas se manifestam pelos dons espirituais, mas não só isso, elas se manifestam através do Espírito Santo também na nossa vida, tá ok? Então, eu não tenho dom, mas você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, as muitas formas da sabedoria de Deus se manifestam também na sua vida. E os dons, eles devem ser usados com humildade, com fidelidade e não visando o interesse nem o benefício próprio. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, sua família, seu ministério. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.